bem, estamos de voltas com... De voltas é bom, né? Vai por erros de gravação. Muito bem, estamos de volta com o canal Professor e a Doutora. Tudo bem, doutora Emanuele? E aí, professor? Estamos batendo recorde nesse canal, hein? Show de bola. E, de novo, vamos reforçar, porque as pessoas pedem, a gente quer reforçar. É incrível como tem aparecido esse tema aí, né, doutora, no escritório. Vamos deixar algumas coisas mais claras, que é uso capião. Muitas perguntas, o que pode, o que não pode. O último vídeo que a gente gravou até tinha uma pergunta lá, daquelas 6 perguntas no vídeo, você respondeu, né? Mas agora esse vídeo é exclusivo, a gente já tem vídeos sobre uso capião. Mas vamos atualizar com base nas dúvidas. Sim, chegaram algumas dúvidas também decorrentes daquele vídeo, né, professor, que a gente acabou não gravando. Exatamente. Então, o principal foco é sempre, vale a pena fazer uso capião? Quando é possível fazer uso capião? O que precisa para fazer? E quando não é possível, as pessoas têm mais dúvida no que é possível, no que não é possível, elas estão com essa dúvida. O que eu faço? Roda a vinheta aí, já voltamos. Aí, doutora. Então, e pede pro povo se inscrever aí, que a gente tá quase com 3 mil inscritos aí. Então, primeiramente, mais importante de tudo, inscrevam-se aqui no canal Professora Doutora. A gente traz para vocês um jeito simples de falar de seus direitos e outras coisas mais. Então, a única coisa que a gente pede para vocês é que vocês deixem seu like, seus comentários. Compartilhem também esses vídeos nos grupos que vocês participam de WhatsApp, para que as pessoas tenham acesso aqui ao nosso vídeo também. Então, vamos começar aí o vídeo, né, professor? Manda bala. Uso campeão. Uso campeão. Doutora, o que é uso campeão? Já respondeu, acho que umas 10 vezes que eu perguntei isso. Sim. Mas é um vídeo novo, as pessoas perguntam o que é uso campeão. E o nome assusta também, é um nome muito diferente, o nome, né? Uso capião nada mais é do que um instrumento dentro da regularização de imóveis. Então, no direito, nós temos várias formas de tornar um imóvel que era irregular em regular, tá? Então, as pessoas muitas vezes buscam aqui escritório e falam assim pra mim, doutora, eu tenho aqui um contratinho de gaveta que a gente não fez lá no cartório, a gente fez aqui particular entre as partes, assinamos, até reconhecemos firma, mas a gente acabou não transferindo esse bem. A doutora consegue levantar pra mim como é que tá? Ele tá no meu nome? E aí a gente começa essas buscas. Então, a aplicação dela vai variar caso a caso, dependendo da situação concreta que esse meu cliente me trará. Então, a gente averigou, olhou esse contrato de gaveta, realmente não houve a transmissão da propriedade lá no registro de imóveis. Aí a gente começa a pensar em uma uso capião. Mas antes de a gente bater o martelo, a gente faz uma análise desse caso e vê se realmente não cabem outras formas de regularizar esse imóvel. Às vezes o imóvel pode ser regularizado de uma forma mais simples. A gente fazendo contato com o vendedor, ele já aceita transferir lá no registro de imóveis esse documento. Se essa família tenha o termo de quitação, ou seja, não tem mais nenhum débito, a gente também pode analisar o caminho da adjudicação compulsória, que é um caminho um pouco mais rápido. Então, na adjudicação, embora tenha que pagar ITBI, é um pouco mais rápido, o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. E aí, a uso capião, ela vai ser a última possibilidade. Quando não couber nenhum outro tipo de regularização, a gente cogita bater o martelo na uso capião. Então, aquela família tem somente a posse, um contratinho ali particular, não tem uma escritura pública formalizada, mas ela tem a posse em 2, 5, 10, 15, a gente vai pelo caminho da uso capião. É isso aí, é isso que é o uso capião. Para deixar aqui frisado para vocês, a uso capião ela é utilizada quando existe uma posse durante muito tempo, e a gente fala sobre alguns prazos, que são 2, 5, 10, 15. Então, a aplicação desses prazos vai variar de acordo com a caracterização da posse dessa família. Então, 2 anos a gente tem a posse ali de bem de família, 5 anos a gente tem as usos capiões especiais, 10 anos nós temos a uso capião ordinária, que nós chamamos, e 15 anos a uso capião extraordinária. Tá, para aí é bom, né? 2, 5, 10, 15 anos, é isso? Ou seja, 2 anos tem alguns pré-requisitos, 5, 10 e 15, são situações diferentes. Exatamente. Cabe enquadramento de cada uma dessas situações, com pré-requisitos, com coisas diferentes. Vamos colocar dessa forma. Quanto menos tempo for exigido para essa uso capião, mais prova de posse vai depender. Então, é o caminho oposto, sinais inversos. Quanto mais tempo de posse você tiver, menos provas vai depender essa demonstração. E quando posso fazer e quando não posso fazer? As principais informações, doutora. Quando eu posso e quando eu não posso?
Tá, então vamos lá, bem objetivamente. Isso. Quando você pode fazer uso capião. Quando não couber nenhuma outra forma de regularização de imóveis e quando você tiver o tempo de posse consolidado com o ânimo de dono. 2, 5, 10, 15 anos, a depender do seu caso concreto. Nesses casos que você pode fazer uso capião. E também que você tenha a prova dessa posse. Não importa você chegar aqui pra mim e falar assim, doutor, eu tô no imóvel há 2, 5 ou 10, 15 anos, mas eu não tenho prova nenhuma disso. Daí não vai funcionar a uso capião. Eu preciso que você tenha provas disso. A gente vai atrás dessas provas, seja IPTU, seja depoimento de algum vizinho, que a gente pega o testemunho, enfim. Então, existem formas de a gente fazer essa prova. E quando não pode fazer uso capião, não adianta nem o cidadão que está nos vendo aí insistir. Quando não pode? Não pode fazer uso capião quando existir, primeiramente, um instrumento ou algum outro instrumento de regularização de imóveis. Tipo? A adjudicação compulsória, a transmissão propriamente dita, porque isso pode ser visto como uma fraude. Fraude tributária. Então, você escolhe a uso capião porque não precisa pagar imposto, mas cabe uma adjudicação compulsória ou uma transmissão propriamente, mas você quer ir pela uso capião porque não precisa pagar imposto de transmissão de bens imóveis. Fique tranquilo, você não Então, precisa nem pesquisar no Google. Eu vou escrever aí embaixo que é adjudicação compulsória. Exatamente. Então, se você quer se utilizar da uso capião para escapar do imposto, isso não pode ser feito. Esse é o primeiro ponto. Certo. Segundo ponto, quando a sua posse não for de dono. Então, você ficou 2, 5, 10 ou 15 anos na posse do imóvel, mas você não tinha o ânimo de ser dono desse imóvel. Por exemplo, você era o locatário, você tinha um contrato de locação, você era um comodatário, ou seja, foi cedido esse imóvel para você se utilizar, seja com contraprestação ou sem contraprestação, ou seja, uma cessão não onerosa. E também quando este imóvel for hipotecado pela Caixa Econômica Federal. Nestes casos, também não vai caber uso capião. Última hipótese, quando esse imóvel for público, seja do município, do estado ou da União. Também não cabe uso capião, porque os bens públicos não são passíveis de uso capião. Vale a pena fazer uso capião? É muito caro para o cidadão? Ele depende do valor do imóvel? O que ele gasta aí, além dos honorários do advogado? Então, além do... Porque sem advogado não tem como fazer, né? Não é possível fazer uso capião sem advogado e o cidadão tem dois caminhos. O judicial, que é um pouco mais em conta, porque tem o teto de custas, né, do Estado, mas acaba demorando um pouco mais, porque demora da máquina judiciária, né? Demora em questão da máquina judiciária. Bom, o judicial, como o próprio nome já diz, é mais demorado e provavelmente não se sabe quando tem resultado. É isso, né? A gente fica a depender do poder mas judiciário. tem custas também, né? De tributação e tudo mais, né? Sim, no judicial tem as custas do processo, as despesas do processo também. Mas é possível pedir gratuidade de justiça a depender dos seus rendimentos, né? E no extrajudicial é mais rápido, existe também as tributações e tudo mais, e os valores dependem muito de cada imóvel, de cada situação, é isso? Não tem nem como precisar esse valor, né? Não tem como precisar, porque ele vai variar dependendo do valor do imóvel propriamente dito. Mas sempre que você consegue regularizar o imóvel e transferir para você, você pode comercializar, fazer o que quiser, né? Enquanto não tiver essa operação, só com um contrato de gaveta, que não tem validade jurídica nenhuma. O contrato de gaveta tem alguma validade jurídica? Ele tem a validade jurídica de um documento, mas ele não transferiu a propriedade propriamente dita. Então, ter um imóvel somente de posse, sem a propriedade no seu nome ou do seu cônjuge, da sua família, é um risco muito grande, né? Fica dependente aí até de uma ação de reintegração de posse contra você, né? Então, são várias aí os riscos que são causados em ter um imóvel do seu nome. A sugestão que se dá é que se regularize, passe para o seu nome, ou sei lá para quem, porque daí você pode fazer o que quiser com o imóvel, negociar, passar para frente. Valorização do imóvel, valorização, né? Imobiliária, então, uma série de coisas. Sim. Faça um esforço para regularizar, se compete esse uso capião, porque vale a pena, sem dúvida nenhuma, você passa a ser proprietário, dono de uma coisa que hoje você não é. Essa que é a verdade. Exatamente. A regularização é sempre a orientação. Seja por meio da uso capião ou de outra forma que a gente visualize no seu caso concreto. É a área que tá aparecendo mais no escritório ou uma das? É uma das, né? Mas é uma área bem forte aí. Eu tenho atuação bem destacada nessa área, né? A gente já tem vários casos nesse sentido. Quais são as outras áreas que têm aparecido bastante? Holding, né? E inventário, regularização de imóveis. São as uso capião, regularização de imóvel, holding e inventário, é isso? Exatamente. Tem muitos advogados que atuando nessa área? São áreas bem específicas, né? Então tem que ter uma atuação bem individualizada mesmo.
Perfeito. Acessem lá as redes sociais da doutora Emanuele ao final do vídeo, ou o site dela. Vou botar de novo aqui o site do colomboespecia.com.br. Estou falando, mas vou escrever também aqui embaixo do rodapé. Mais alguma coisa? Somente isso, professor. Muito bem, mais um vídeo sobre o uso capião. Você pergunta, a gente responde. A gente sabe que não é um assunto tão simples assim, a gente tem que estar sempre reforçando, sem contar que pode haver entre um vídeo e outro algumas mudanças de ordem legal, jurídica, ok? É isto? É isso aí. Muito bem, que Papai do Céu abençoe você, suas famílias e seus entes nesses dias que estão por vir. Obrigado. Não se esqueça de se inscrever no canal, que só cresce. Obrigado. Se não fosse vocês, nem aqui a gente estaria apresentando esses temas tão legais e tão importantes. Valeu? Tchau!